O Amor que Acende a Lua, por Rubem Alves, editora Papyrus, canal Leconde. Caros ouvintes, caso queiram, possam e devam, por favor, adquiram o livro. Vocês já doaram algo para o canal? Centavos serão muito bem-vindos. Você pode doar esses centavos via Pix, apoia-se ou vaquinha. Você também pode doar um livro. Existe a minha lista da Amazon, sendo que todos os links estão no descritivo. Caso nessa lista da Amazon não haja algum livro que você gostaria que fosse lido, basta solicitá-lo. Ele será incluído e poderá ser comprado. Muito obrigada pela presença. Estamos em Lua Nova. Hoje, o Sermão das Árvores. Relata-se que São Francisco, a quem muito amo, pregava aos peixes e às aves. Se a lenda é verdadeira, imagino que os peixes e as aves, ouvindo a pregação do santo, riam e sorriam discretamente para não ofendê-lo. E isso porque não se pode pregar a seres perfeitos. Prega-se a seres imperfeitos, para que eles se tornem perfeitos. Acontece que peixes e aves são perfeitos, são felizes naquilo que são. Peixes não querem ser aves, aves não querem ser peixes. Mangueiras não pensam jabuticabas, jabuticabeiras não pensam mangas. Fico pasmado, olhando uma jabuticabeira florida no dali. Pobrezinha, teve galhos cortados, ficou espremida entre paredes. Mas ela tudo ignora, está coberta de flores brancas. É como se tivesse caído neve. As flores têm aquele delicioso perfume de infância e pés descalços. As abelhas, atraídas pelo perfume, vêm e zumbem, zumbem. Assim é. Cada bicho e cada planta estão contentes com o que são. São felizes no que são. Feuerbach, filósofo poeta sensível, observou sobre a desconhecida psicologia das plantas, abre aspas, se as plantas tivessem olhos, gosto e capacidade de julgar, cada planta diria que a sua flor é a mais bonita. Fecha aspas. Esse não é o nosso caso. Somos os únicos seres que não estão contentes com o que são. Queremos ser diferentes. Por isso, estamos infelizes e doentes. Ah, como os mais simples dos homens são doentes e confusos e estúpidos, ao pé da clara simplicidade e saudade em existir das árvores e das plantas. Diz Alberto Caeiro. Assim, o certo não somos nós. Confusos e estúpidos, pregamos as criaturas. O certo é que elas, felizes, preguem a nós. As criaturas falam. O salmista olhava para os céus e percebia que pelos espaços vazios se ouvia a pregação sem linguagem e sem fala das estrelas. Salmo 19. Olhava, fechava a boca e escutava. Mas nós, cuja loucura está em nos considerarmos superiores, achamos que podemos pregar e ensinar. Parte de nossa estupidez é a incontinência verbal, a constante ejaculação de palavras, quando a verdadeira sabedoria seria fazer silêncio, para os pensamentos, para ouvir a pregação das estrelas, dos peixes, das aves, das plantas. Jesus dizia aos perturbados pelas ansiedades da vida que eles deviam olhar para as flores a fim de aprender delas tranquilidade. O salmista pregava aos homens falando de um ideal de vida em que somos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Regatos e árvores nos ensinam sabedoria. Por isso, continua em mim a suspeita de que as árvores são uma forma mais evoluída de vida que a nossa.
Me contestarão, dizendo que somos superiores porque pensamos e as árvores não. Pergunto se a capacidade de pensar é sinal de superioridade. O pensamento não surge precisamente da nossa doença? O pensamento não surge precisamente da nossa doença? Ou como sintoma dela? Ou como tentativa de cura? Caeiro dizia que pensar é estar doente dos olhos. Pensamos porque não estamos felizes com o que somos. Quando estou feliz, meus olhos veem a árvore e descansam nela. Não penso outras coisas. Eu e a árvore somos um. Quando estou doente, meus olhos veem a árvore, mas não descansam nela. Penso. Meu corpo, meu pensamento, vai para um outro lugar. Pensamos porque não estamos felizes onde estamos. Daí a nossa agitação, tão bem descrita numa palavra inglesa que não pode ser traduzida. Restlessness. Restlessness. O estado em que estamos permanentemente sem descanso. Inclusive eu que penso esses pensamentos, penso para ver se descubro uma forma de ficar simples e calmo, como as árvores. Gosto de caminhar. Caminho olhando para cima e para os lados. Acho estranhas as pessoas que caminham olhando para o chão. Eu compreendo. Para elas não faz diferença. O pensamento delas não está colado ao corpo. Se estivesse, ele estaria colado às árvores, aos pássaros, ao céu, e elas estariam olhando para os lados e para cima. Infelizes, o pensamento caminha por outros lugares. Por isso, é indiferente que olhem para o chão ou para as árvores. Olho para cima e para os lados para ver as árvores. Tento ouvir a sua silenciosa pregação. Se pregam, é porque pensam. Mas seus pensamentos são diferentes dos nossos. Elas pensam da mesma forma como produzem brotos e flores. Não pensam pensamentos da cabeça, como nós. As árvores não têm cabeça. Não precisam ter cabeça. Elas pensam com o corpo. Raízes, tronco, galhos, folhas, flores, frutos. Pensam sempre os pensamentos que devem ser pensados. Isto é, pensamentos que têm a ver com a vida. Agora, depois da chuva, as tipuanas e outras árvores estão cobertas de brotos novos. Os brotos novos são seus pensamentos alegres, pensamentos que as árvores devem ter quando a primavera se aproxima. Os ipês têm outros pensamentos. Eles não são iguais às tipuanas. Estão floridos. Faz 2 semanas eram os ipês amarelos. Agora os ipês rosas e os ipês brancos. Floriram não por felicidade, mas por medo. Floriram por causa da seca. Floriram por medo de morrer e trataram de ejacular sementes para que, no evento da sua morte, suas sementes estivessem espalhadas pelo mundo. Os ciprestes italianos têm fantasias teológicas. Afinam-se e querem tocar os céus. Os chapéus de sol, que alguns chamam de amendoeiras, ao contrário, são seres desse mundo. Estendem seus galhos na horizontal. Os paus-ferro, livres de cascas velhas enrugadas, exibem uma pele lisa e branca, onde pessoas malvadas gravam a canivetes seus nomes. Passo neles a minha mão, porque é gostoso sentir sua lisura. As árvores jovens têm a sua beleza, mas, sendo jovens, não têm histórias para contar. Não se pode assentar à sua sombra. Suas copas oferecem pouco lugar para os pássaros, e seus galhos não são fortes o bastante para que neles se amarrem balanços. Olha estas velhas árvores,
Quanto mais velhas, mais amigas, dizia Bilac. Isso mesmo. As árvores são amigas. Estão sempre fielmente no mesmo lugar à espera. E se não comparecermos, elas continuarão lá, do mesmo jeito, e sem nada dizer, e jamais se vingam. É só olharmos para elas com a cabeça vazia de pensamentos para sermos possuídos por uma imensa tranquilidade. As árvores sabem que a única razão da sua vida é viver. Vivem para viver. Viver é bom. Raízes mergulhadas na terra não fazem planos de viagem. Estão felizes onde estão. Enfrentam seca e chuva, noite e dia, chuva e calor, em silenciosa tranquilidade, sem acusar, sem lamentar. E morrem também tranquilas, sem medo. Ah, como as pessoas seriam mais belas e felizes se fossem como as árvores. É possível que os estoicos e Spinoza tenham se tornado filósofos tomando lições com as árvores. Olhando para as árvores, tive por um momento a ideia de que Deus é uma árvore, em cuja sombra nós, crianças, brincamos e descansamos. Pura generosidade sem memória. Acho que o verdadeiro sobre São Francisco não é que ele tenha pregado aos peixes e pássaros. A verdade é que ele ouviu o sermão das árvores. Por isso ficou tão manso, tão tranquilo. Ele tinha a beleza das árvores. Estava reconciliado com a vida. Então os pássaros fizeram ninhos nos seus galhos e os peixes comeram dos seus frutos que caíam na água. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores, e Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabemos. Alberto Caeiro.